Olá, Mano Repórter conversa hoje com o Federico Grosso. Ele é diretor-geral da Adobe para a América Latina. Tudo bem, Federico? Tudo ótimo, Lucas. Obrigado pela gentileza, pela visita. Obrigado a vocês. Federico, para a gente abrir essa entrevista, as empresas têm o desafio da transformação digital, de serem modernas. Eu queria que você falasse como funciona isso em uma empresa de tecnologia como a Adobe. Como é a cobrança para se manter sempre em atualização? Claro. A Adobe tem uma frase, que é uma frase do nosso CEO, mas que nós usamos muito internamente, que diz que manter o status quo não é uma estratégia. E esse foi o nosso norte, a nossa guia ao longo de mais de 30 anos de história. Porque a Adobe é uma empresa icônica do Vale do Silício, nasceu na época dourada do Vale do Silício, principalmente na saída de alguns executivos do tal de Xerox PARC, que é onde algumas das melhores mentes do Vale formaram essas empresas nos anos 80. E de lá por cá, a Adobe se reinventou muito. A Adobe de hoje, obviamente, tem alguns valores e alguns pilares fortes que continuam sendo os mesmos do começo, mas se transformou muito. Justamente porque o mercado se transforma, porque a economia se transforma, porque o próprio mundo de tecnologia, até para as próprias empresas de tecnologia, força ou uma mudança ou uma desaceleração. Eu acho que o momento crucial da nossa transformação aconteceu uma década atrás. A Adobe era uma empresa de extremo sucesso que vendia produtos distribuídos de uma forma muito tradicional, ou seja, software em caixinhas, através de uma rede mundial de distribuição. Produtos icônicos como Photoshop, Adobe, Acrobat, enfim, uma série de produtos que são muito populares. Nesse momento de sucesso, a Adobe decidiu olhar por dentro e olhar para o futuro. E foi interessante fazer muitas mudanças no momento onde as coisas estavam indo bem. Isso acho que foi uma das chaves importantes. A outra chave foi a coragem que a Adobe teve em identificar alguns movimentos futuros, queimar os barcos, como a gente fala, ou seja, ainda onde tinha algumas cash cows, esse modelo de negócio muito redondo, decidimos disruptar o modelo. Nós, dentro de casa, disruptamos. Isso fez toda a diferença do mundo. Então, chegamos a uma bifurcação, uma estrada era trilhada, vamos continuar fazendo, a outra é, vamos inovar. E essa inovação foi o motivo porque hoje a Adobe continua tendo uma grande relevância de mercado. Se, na sua avaliação, assim, se isso não tivesse sido feito, a Adobe poderia ter tomado o caminho de outras empresas de tecnologia que acabaram sucumbindo com essas transformações? Sem dúvida nenhuma, porque o sucesso é temporário num mundo tão dinâmico como o mundo de tecnologia, mas hoje diria para o business em geral, ou seja, as mudanças não acontecem ao longo de 50 anos, as mudanças em alguns mercados acontecem em 10 anos, em 5 anos. Isso se aplica a setores industriais mais variados. Então, para nós, com certeza, se não tivéssemos escolhido, por exemplo, de ir pela nuvens com muita antecedência, ou não tivéssemos decidido de investir em ferramentas analíticas de dados, hoje a Adobe não teria essa relevância de mercado, hoje a Adobe não seria tão poderosa como é. E hoje qual é o cenário? O que a Adobe tem feito para seguir inovando? Eu acho que é acompanhar o movimento social, um movimento mundial, onde a mudança de paradigma, principalmente no mundo de marketing, como as marcas se posicionam com os consumidores, mudou muito. É isso que significa, era uma vez que era suficiente produzir um carro, ter um carro só, 2 ou 3 produtos e, através da mídia de massa, promover esse produto e fazer com que as pessoas comprassem esse produto. Hoje o consumidor é muito mais empoderado. A expectativa de consumo é de um consumo que, para mim, eu consumidor, eu quero algo que seja relevante, que seja personalizado, que seja em tempo real. Então não adianta mais simplesmente dizer, tem um carro branco, um carro preto, escolhe um dos dois e vai embora. A questão da personalização e da experiência de consumo é muito mais relevante, muito mais forte. E por isso, obviamente,
precisa de ferramentas. Ferramentas criativas, ferramentas analíticas. Eu acho que isso é o grande motivador da mudança. Nós, como consumidores, queremos mais. Nós, como consumidores, compramos experiências mais que compramos produtos. Dentro disso tudo, a Adobe é uma companhia gigantesca, global, focando na sua atuação, mercado brasileiro, mercado latino. Qual que é o maior desafio, os maiores desafios? Eu acho que estamos vivendo essa onda de transformação, talvez com um pouco de atraso relativamente a países como Estados Unidos ou Europa, mas a gente está acelerando muito rapidamente. Ou seja, essa é uma observação antropológica como italiano. Eu sou um italiano que vive no Brasil faz 10 anos. Sempre me impressiona a curiosidade que o consumidor brasileiro, que o usuário digital brasileiro tem. É um povo extremamente aberto à inovação, é um povo que rapidamente se adapta à mudança, é uma população que pulou no digital algumas etapas, então não todo mundo nasceu digitalmente com um laptop, muitos dos novos usuários entraram através de telefone, de smartphones. E hoje, se você olha a população brasileira online, estamos falando de 7 cada 10 brasileiros hoje estão online. Estamos falando de uma população que é estimada em ser 115 milhões de pessoas. Então, se você olha, por exemplo, uma análise como a análise do PIB mundial, você vê um país como o meu país de origem, a Itália, é o 8º país em tamanho de PIB. O Brasil é o 9º. Só que a Itália tem uma população total de 60 milhões de pessoas. O Brasil tem uma população digital de 115 milhões de pessoas, ou seja, é quase o dobro dessa população. Se você olha a população total da Espanha, são 45 milhões. O Brasil, digitalmente, online, hoje tem quase 3 vezes a população da Espanha. Então, o desafio, com certeza, existe um gap ainda de adoção de tecnologia, de uso de tecnologia, mas, com certeza, a população tem um grande apetite. Por isso, isso acho que vai positivamente influenciar várias áreas da sociedade, que seja na área de educação, que seja na área de negócio, que seja talvez em área políticas. É um grande motor, o digital, que a gente tem aqui à disposição nesse país. A pirataria ainda é um grande problema? Como que você avalia ao longo dos últimos anos esse fator? Em geral, a pirataria tende a diminuir à medida que o consumidor tem um acesso mais fácil ao produto. E a nossa perspectiva é que a maioria dos nossos consumidores, tendo a escolha, sempre escolhem um produto que não é piratado ou falsificado. A nossa atuação em nuvem, ou seja, não mais precisa comprar uma caixa de software, mas você pode ter acesso através de uma subscription, né, mensal, facilitou muito esse processo de aproximação, ajudou muito esse processo de educação e as vantagens que hoje o usuário tem são muito grandes. Então, um incentivo para ter um produto que é genuíno, como a gente chama, é muito grande. Falando sobre as exigências dos consumidores, como que a Adobe acompanha isso para poder observar as reclamações, aquelas coisas que os consumidores pedem, solicitam? Como que vocês fazem para acompanhar isso, para poder implementar na companhia? Olha, nós somos os pacientes zero de toda a tecnologia que a Adobe traz para o mercado. Então, a gente usa todas as nossas ferramentas analíticas justamente por esse processo. O fato de ter movido nossos produtos na nuvem fazem toda a diferença, porque era uma vez com o modelo tradicional, que não era só o modelo da Adobe, hoje muitas empresas ainda usam esse modelo, ou seja, produzem um produto, tem uma distribuição que não é própria, e com essa distribuição faz parte no modelo de negócio. O que acontece no momento que você traz esse produto pela nuvem e dá um acesso aos consumidores? Você começa a conhecer os consumidores melhor. Você começa a analisar os padrões de consumo e os padrões de uso. Porque não é simplesmente na compra de um produto que você tem um momento importante. No caso de software, é no momento de uso. Ao longo de um ano, você vai começar a ver os padrões de
quais são os features que as pessoas usam mais? Quais são aqueles que as pessoas usam menos? Usam menos porque não interessa ou porque não sabem que existem? Será que a gente precisa pegar alguma desses aplicativos dentro da nossa ferramenta e plataforma e botar mais em relievo, mais no spotlight para ele ser usado mais? Então, a comunicação, o entendimento do consumidor é quase em tempo real, é um diálogo muito, muito forte. Então esse aperfeiçoamento é contínuo o tempo todo. Sem dúvida. E é muito rápido também. Sem dúvida. Também porque a demanda do consumidor é uma demanda que continua evoluindo e também porque as ferramentas à disposição continuam avançando. Os ciclos estão se encurtando muito. Hoje a gente está falando de inteligência artificial, de realidade aumentada, de realidade virtual, com um ritmo e uma cadência que era impossível pensar 5 anos atrás. Frederico, também dentro disso, voltando a falar um pouco daquela nossa pergunta inicial sobre o desafio da inovação, da modernização. O que uma empresa que busca se transformar digitalmente, na sua percepção, precisa ter? Eu acho que existem 2 fatores. Obviamente, é o aspecto tecnológico, de quais são as ferramentas que eu vou utilizar para fazer essa transformação, mas antes disso, é muito mais importante que isso, é o mindset e a cultura que eu quero trazer para a minha empresa. Porque não é simplesmente uma questão de comprar ferramentas. Ferramentas hoje tem sobrando. Tem uma evolução tecnológica extremamente avançada. No mundo analítico, por exemplo, você tem uma capacidade de entendimento de padrões que é extremamente profunda. Mas simplesmente ter ferramentas por ferramentas não é suficiente. Você precisa encaixar essas ferramentas num desenho muito mais sofisticado, mais complexo. Esse desenho tem a ver com a composição de cultura da tua empresa, tem a ver com o propósito, ou seja, onde é que eu estou apontando com a minha empresa, para onde eu quero ir. E tem a ver também com o mindset, que tipo de empresa eu quero ser e a pergunta fundamental é, eu estou pronto a entrar nessa jornada sabendo que essa jornada vai requerer contínuas mudanças e ajuste de rumos. Tudo bem, temos uma direção onde a gente está andando, mas hoje, para se transformar digitalmente, precisa ser capaz de navegar um mercado que é extremamente complexo. Não é mais complicado, é complexo. Então, assim, como a companhia pode encontrar um equilíbrio e pode se preparar para essa jornada? Eu acho que primeiro começa com um propósito genuíno de dizer vamos para um outro caminho. Exatamente como a Adobe fez, chegando numa bifurcação, temos manter o status quo ou não manter o status quo. Se a liderança decide que manter o status quo não é uma estratégia e precisa apontar para um outro caminho, para trilhar algo que talvez seja um pouco mais complexo, aí que vem a estruturação de um desenho diferente, um plano diferente. E o plano diferente com certeza tem tecnologia no plano, porque todas as empresas hoje, principalmente, precisam ser empresas de tecnologia e depois ser uma empresa de setor, mas tem também com a capacidade da liderança de inspirar uma mudança cultural e de mindset. Você tocou num outro ponto interessante, importante, que é da cultura. De que forma o ambiente de trabalho influencia? Você falou o seguinte, que não basta ter o melhor equipamento se de repente a cultura da empresa é atrasada. Então, assim, de que forma o ambiente de trabalho influencia nessas transformações? Para mim, o coração. Eu acho que eu vejo isso na Adobe. Um dos pilares nosso, fora obviamente ser uma empresa de tecnologia e avançada, extremamente avançada nisso, é o trabalho cultural que a Adobe vem fazendo internamente, o trabalho de comunicação que a Adobe vem fazendo internamente. Isso tem um motivo muito claro. Era uma vez que era possível operar uma empresa na base de silos. Tá? Cada um fazia uma coisinha e o resultado disso resultava em um produto final. Isso é uma fórmula excelente para resolver problemas complicados. Se eu preciso construir um carro, ok, essa funciona. Se eu preciso enfrentar um problema complexo, como imagina construir um carro autônomo, essa questão de silos eu preciso quebrar.
Sabe por quê? Porque tudo bem, eu vou precisar de um designer industrial, eu vou precisar de engenheiros, mas também eu vou precisar de alguém que entenda de inteligência artificial, porque um carro autônomo hoje é um computador com rodas. Tá? Eu preciso ter um time de advogados que entenda muito bem qual é a complexidade de botar um carro autônomo numa rua operando. Eu preciso ter talvez um experto de ética, que me diga, me explique e trabalhe. E essas pessoas não podem trabalhar em silos, precisam se juntar e essa nova forma de trabalho, chama mais ágil, chama mais colaborativa, é o fundamento de como as empresas hoje, aquelas de sucesso, precisam operar. Quem nasceu digital já tem esse mindset, as tradicionais precisam fazer um trabalho muito forte e assertivo de quebrar os silos e deixar as pessoas se contaminar positivamente com skills diferentes. Então esse papo de diversidade, na verdade, então é para valer, é essencial para as empresas. Eu acho que com certeza é fundamental, eu acho que precisa entender também o que é diversidade, porque a gente, falando de diversidade, algumas vezes tende a cair nos pontos que mais são óbvios, que são de gênero, diversidade racial, mas existe também diversidade cognitiva. Existe também diversidade de background. De novo, fazer um engenheiro, um advogado e um designer trabalhar junto implica entender que existe diversidade no background dessas pessoas, na formação cultural, no próprio treinamento de como são acostumados a trabalhar. Então, sim, o tema de diversidade é um imperativo. A Adobe trabalha muito nesse ponto. Então, para a gente falar dessa ambiente de trabalho, então caminha mais para uma coexistência entre os setores, não é mais como antigamente que cada setor ficava em um ambiente e tudo mais. Talvez o futuro seja isso, todo mundo trabalhando junto ao mesmo tempo. Sim, com certeza, muito mais disso e também com um foco único que é, vamos tentar tirar uma foto ou um filme do nosso consumidor. Porque, de novo, era uma vez que era muito mais fácil entender quem era você como consumidor, porque você tinha 1 ou 2 pontos de contato com a marca, era assim. Hoje em dia, não. Os meus pontos de contato com a marca são inúmeros. Então, eu sou, para uma companhia aérea, eu sou o FED que viaja com a família, também sou o FED que viaja a trabalho, também sou pessoas do programa de fidelidade. Como é que eu junto tudo isso? Porque eu, como pessoa, continuo sendo um. E continuo me percebendo como um. Eu não me percebo como o FED digital e o FED da loja. A empresa consegue entender que eu sou uma pessoa só. E para entender isso, eu acho que do outro lado, o lado da empresa, precisa se juntar várias áreas e tentar criar uma visão holística de quem são os clientes. Isso vale também para as companhias, por exemplo, a companhia trabalhando com outra em parceria, também Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que hoje em dia você vê uma movimentação de ecossistemas muito fortes. Então, fora da ideia do winner takes it all, que era aquela ideia clássica, né? Ou é Coca, ou é Pepsi, ou é um ou outro. Eu acho que você hoje opera em mercados, como o próprio mercado de tecnologia, que são mais sofisticados, onde cada um traz uma coisa. A gente tem uma parceria com a Microsoft, por exemplo, muito forte. E a gente vai para o mercado juntos. Eles trazem soluções de CRM, a gente traz soluções de marketing automation. Justamente porque não estamos mais resolvendo problemas complicados, estamos resolvendo problemas complexos. Federico, para a gente fechar essa conversa, eu queria projetar um pouco o futuro. Um futuro breve, né? Os próximos 5 anos, talvez 10 anos com a tecnologia, quais serão as principais mudanças na vida das pessoas que você acha que pode ter? Olha, pensar hoje, daqui a 10 anos, é difícil. Eu acho que é um trabalho que eu vou deixar para os futurologistas. Alguns deles são extremamente assertivos e bacanas. Essa pergunta, 20 anos atrás, teria sido muito mais fácil. Eu acho que um horizonte de 5 anos, com certeza a gente vai ver na minha opinião, a consolidação do que a gente está vendo como fenômeno de interação com voz, e vamos ver uma presença muito mais forte da interação vocal
entrar na nossa vida de todo dia e também no nosso trabalho. Então, a gente vai talvez deixar um pouco os teclados, abandonar um pouco os teclados e passar por uma comunicação com as máquinas que é mais orgânicas. Isso na nossa vida privada já está acontecendo, mas acho que como influência no ambiente de trabalho também, isso vai ser importante. Esse é um ponto. E o outro ponto, obviamente, outro trend que já está presente, mas é para ficar, é o tema da inteligência artificial. Ou seja, a sofisticação das máquinas de conseguir tirar de nós todas aquelas tarefas que são repetitivas, que são às vezes chatas, e automatizar essas tarefas é um caminho sem volta. E do nosso ponto de vista, do meu ponto de vista, eu acho um caminho positivo. Eu acho que eu não sei te dizer daqui a 50 anos o que a inteligência artificial será, mas no curto prazo, nesses próximos 5 anos, eu acho que sim tem uma possibilidade de criar mais empregos através da inteligência artificial. Sim tem a possibilidade de livrar mais talento. Sim tem a possibilidade de criar uma sociedade mais eficiente na base da inteligência artificial. Federico, muito obrigado pela gentileza, esclarecer nossas dúvidas. Prazer foi meu. Muito obrigado, Lucas. Obrigado pela atenção e até a próxima.